Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Glorioso Deus e amado Pai, admirável Senhor e Salvador de nossas vidas. Pai, eu quero nesse momento convidá-lo ao lugar de primazia deste devocional e pedir, ó Espírito Santo de Deus, que Tu venha se derramar sobre nós e se revelar a nós através deste devocional. Senhor, dê-nos o discernimento e a sabedoria que provém do alto do Teu trono, para que venhamos aprender mais da Tua palavra, que é a verdade, pois nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti, nós sabemos e reconhecemos que não somos capazes de nada. Então, ó Deus, alinha os nossos pensamentos e coração com o Teu e fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu falei noite, mas nós vamos estar lendo e muita gente falando e aprendendo no decorrer do dia de amanhã, né? Mas amém. Quando Deus está à frente, a vitória é certa. Em Juízes capítulo 7, versículo 7, o Senhor disse a Gideão, lembra que eu já comentei com vocês sobre Gideão? Gideão, Deus disse para ele: com estes 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei e entregarei os midianitas em suas mãos. Olha isso, que glória! Hoje é o 8 de novembro. A palavra-chave de hoje é dependência de Deus. Eu dependo, você depende, nós dependemos de Deus. E não adianta você achar que, não é assim. Eu não dependo de Deus para tudo. Está se enganando. Você depende de Deus para tudo. Se você respira, se você pisca, se o seu coração bate, você depende de Deus. Uma vez eu ouvi alguém falar que Deus tem o controle dos nossos batimentos cardíacos na palma das mãos. O fôlego de nossa vida foi Ele quem nos deu. Pode arrancar num piscar de olhos, em menos que um piscar de olhos. Então, tudo que somos é porque dependemos de Deus. E Ele nos dá com graça, favor e amor. Frase do dia: quando Deus está à frente, não importa o tamanho do exército, a vitória é certa. Versículo base, Juízes, capítulo 7, versículo 7. Introdução. Gideão começou sua jornada cheio de inseguranças. Ele se via pequeno demais para liderar e vencer uma guerra. Mas Deus o chamou para algo maior. Às vezes, o Senhor precisa nos levar a lugares onde só a fé sustenta, para provar que a vitória vem dele, não da força humana, não da nossa força. Quando Gideão reuniu 32 mil homens, gente, são 32 mil homens, não é 300 pessoas, 32 para 300 pessoas é um número bem... Só um instantinho, que eu vou pedir uma colinha aqui para o meu marido. Marido, 32 menos 300... 32 mil menos 300. Oi? Não, 300? 32 mil menos 300. 300 pessoas. $31.700. Então, ele é mais rápido do que eu nesse negócio de fazer conta. Então, 31.700 pessoas foram eliminadas. Já imaginou? Parecia, né,
suficiente para lutar. Opa, esse exército aí tá top. Nós vamos ganhar a guerra. Mas Deus reduziu o exército para apenas 300, para mostrar que a glória seria exclusivamente dele. E né? Quando Deus reduz para multiplicar. Em Juízes capítulo 7, versículo 2 e 3. Jesus disse a Gideão que o exército era grande demais. Ele sabia que se vencessem com muitos, o povo se gloriaria, porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe como é que nós somos. Então, o Senhor permitiu que 22.000 voltasse para casa. Isso de uma vez só. Somente quando Deus falou para Gideão: Gideão, pergunta para esse povo aí quem é que está com medo. Se tiver alguém com medo, manda embora. E aí já se arrancaram 22.000. A aplicação na nossa vida, tá? Quando eu falo assim, aplicação, é para que eu e você nos lembremos que nós podemos usar essas dicas na nossa própria vida. Às vezes, Deus tira pessoas da minha e da sua vida, recursos e apoios, para mostrar que dependemos apenas dele. O que parece perda é, na verdade, a preparação para um milagre. Deus escolhe os preparados pelo coração. Então, em Juízes capítulo 5, versículo 7, dos que ficaram, apenas 300 foram escolhidos, os que estavam atentos, vigilantes e prontos. Aplicação: Deus não precisa de multidões, Ele precisa de corações dispostos. A vitória não vem pelo número, mas pela obediência. Seja fiel e atento, mesmo quando parecer que você é pequeno demais para o que Deus quer fazer. A estratégia de Deus é diferente da nossa. Muito. Em Juízes capítulo 7, versículo 16 ao 18, com apenas trombetas, cântaros e tochas, os 300 avançaram contra um exército inimigo incontável e, adivinhem, venceram. Aplicação: Deus trabalha de maneiras que desafiam a lógica humana. Ele transforma instrumentos simples em armas poderosas quando há fé e obediência. O segredo é confiar. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando este dia raiar. Então, o segredo é confiar na estratégia divina, porque vocês sabem que lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, o Senhor é o único capaz e que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então, o nosso segredo é confiar na estratégia divina, mesmo quando você não entende o plano. A vitória vem da presença de Deus. Juízes capítulo 7, versículo 20 ao 22. Os inimigos entraram em confusão e começaram a lutar entre si. Eles mesmos brigaram entre si. Gideão e 300 pessoas apenas obedeceram e testemunharam o agir sobrenatural do Senhor. Aplicação:
Quando você deixa Deus lutar por você, a vitória vem sem esforço humano. Há batalhas que se vencem de joelhos e não com espadas. Conclusão? A história de Gideão nos ensina que Deus não precisa de muitos para realizar algo grande. Ele precisa de fé. Ele quer fé. Ele quer a nossa obediência. Ele quer coragem. Ele quer ver em nós coragem. Porque a palavra do Senhor diz: eu não te dei espírito de covardia, mas sim de ousadia. Às vezes, Ele diminui o que temos para aumentar o que somos nele. Se hoje eu e você nos sentimos pequenos diante da batalha, lembremos-nos, não é o tamanho do exército que importa, mas o tamanho do Deus vivo aqui vai na frente e a quem nós servimos e adoramos e em quem nós confiamos. Então, o tamanho do Deus que vai à frente, quando você confia, obedece e permanece, o impossível acontece e a glória é todinha dele. Aleluia! Antes de orarmos, vamos ler lá em Juízes, capítulo 7, para relembrarmos. Juízes, capítulo 7. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tus provarei aquele que quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se ajoelhar, que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Por quê? Porque se você não abaixa, não se ajoelha, você está em alerta, pronto para se levantar, as mãos livres e pronto para pegar na arma, né? Se você só se agacha e pega a água com as conchinhas da palma da mão, você tem a opção de você estar olhando ao seu redor para ver se alguém, algum inimigo, algum bicho, algum animal vai se aproximar de você. Você está em alerta. Então Deus disse: e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente
toda que se retire, cada um para seu lugar. Por que para seu lugar? Para cada um vinha de uma tribo diferente. Tinha Espírito Santo, traz a memória. Levitas, isso, muito obrigado. Tinha os levitas, tinha os da tribo de Levi, da tribo de Judá, da tribo de Israel, eram várias tribos, entendeu? Então, todos voltaram, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Pura ao arraial. Pura era o nome do moço. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial. Ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e desceram os cântaros, e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão! E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Começou aquele famoso telefone sem fio.
Meu Deus, eles vieram pegar a gente, corre, 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 e vai lá, um que diz corre, corre, corre. Vocês já viram que quando você tá assim em um lugar onde tem muita gente, um começa a andar rápido, a gente logo olha assim para ver se todo mundo tá andando rápido também, porque você vai fazer o quê? Você vai ficar andando lento? Não, você vai andar rápido também, porque você não sabe o que tá vindo. Pois é, e foi isso que aconteceu com eles. Cada um começou a gritar, corre, 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 e aí todo mundo correu. Começaram a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. O que aconteceu? Os medianitas e os amalequitas fizeram o quê? Eles brigaram entre si, gente, porque se confundiram. Acharam que já era o exército que estava ali e começaram a brigar entre si e a se matarem. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá, até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Só então aqueles outros que saíram, porque estavam amedrontados e tudo mais, é que foram convocados novamente para poder, vocês fiquem atentos, porque eles passarem por aí, vocês catem eles. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão da além do Jordão. Pois é, não precisou de tanta gente, só de 300. Quando Deus quer nos abençoar, não precisa de muito. Ele faz o simples. Simples de Deus funciona. Funciona. Agora sim, vamos orar em nome de Jesus. Põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Senhor, ensina-me a confiar em Ti, mesmo quando tudo parece pouco. Que eu aprenda a depender da Tua força e não da minha. Que como Gideão eu obedeça a Tua voz e siga Tua direção, crendo que Tu és poderoso para vencer qualquer batalha. Que minha vida seja um testemunho da Tua fidelidade e do Teu poder. Porque eu sou, para Ti, um instrumento vivo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a misericórdia, a bondade e o favor do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém?